Treino em Foco, qualificando seu treino. E hoje nós vamos perguntar, discutir se você treina com um personal trainer. Acompanhe a postagem de hoje. Bem, pessoal, como eu já fiz na abertura, a pergunta que o Treino em Foco faz hoje para você é se você treina com um profissional da educação física que atua na área, uma segmentação da área da educação física chamado, esse profissional que atua nessa área chamado de personal trainer. Você atua com esse indivíduo? Você trabalha com um profissional da educação física que atua como personal trainer? Quais são os cuidados que você já teve para contratar esse personal? Você tem certeza que ele é um profissional capacitado, com qualificação na área? Ou será que ele pode ser um aventureiro que está passando treino para você, está organizando o seu treino? Para a gente discutir isso com maiores detalhes e entender bem a função do personal trainer e principalmente a grande responsabilidade desse personal, nós vamos fazer agora uma imagem parada, fixa, para nós discutirmos, eu e você, qual é a função do personal training, qual é a sua responsabilidade e qual é a qualificação que nós devemos exigir desse profissional. Quais são as qualificações necessárias para um profissional da educação física atuar como personal trainer? Obviamente, esse profissional ele precisa ter um grande conhecimento de biomecânica, de cinesiologia, de fisiologia geral e fisiologia do exercício. Se ele é um profissional que também lhe avalia para gerar dados avaliativos e organizar a prescrição do exercício, esse profissional tem que ter um bom conhecimento de cineantropometria, ter um bom conhecimento de medidas e avaliação, ter conhecimentos de metodologia de organização da carga, ter conhecimentos pedagógicos também de organização de carga, de interação profissional-cliente, didática ao transmitir as informações e monitorar e organizar seu treino, conhecimento de periodização do treino, de treinamento físico, ou seja, o que eu estou falando? Estou citando aqui algumas áreas de conhecimento fundamentais que devem ser de total conhecimento e domínio do profissional que atua como personal trainer. Então eu já estou colocando para você alguns critérios que você tem que observar nos indivíduos que você pode contar como personal trainer, que você pode contratar para servir a você o serviço de personal trainer. A responsabilidade dessa pessoa, desse profissional é imensa, já que essa pessoa vai ter a responsabilidade de cuidar da sua saúde, de cuidar da sua estética, do seu corpo. Independentemente se você hoje é uma pessoa treinada ou é uma pessoa sedentária, se é uma pessoa jovem ou uma pessoa idosa, ou se você é uma pessoa do sexo masculino ou feminino, independentemente da sua característica física, mental, psicológica, esse profissional tem que ter a capacidade, o conhecimento, o domínio de conhecimento que possam fazer um treino com segurança e eficiência que lhe dê retorno ao dinheiro que você está investindo nesse profissional. Então você deve sempre procurar um profissional capacitado, a princípio um profissional que terminou de uma forma qualificada o curso de educação física, tem condições de atuar como personal trainer. Entretanto, outros profissionais que terminam o curso de educação física, que concluem o curso de educação física na área do bacharelado, ainda se aprimoram, fazem pós-graduação, fazem cursos de qualificação na área de personal training. E obviamente, esses indivíduos tiveram uma especialização, um conhecimento maior nessa área. A princípio, devem ser profissionais que têm melhor qualificação para atuar na área de personal training. O que nós temos que tomar muito cuidado são com os aventureiros na área de personal training, e existem muitos. Falo isso porque sou um profissional de educação física, falo isso porque sou um profissional de educação física que trabalho no ensino universitário, falo isso porque conheço vários acadêmicos de educação física, indivíduos que são formados e vão para a área, para o mercado de trabalho atuar. Alguns com condições reais de atuação, alguns com boas condições de atuação e alguns que vão se aventurar na área de personal training.
porque não se qualificaram devidamente durante o curso, não deram a devida importância a determinadas disciplinas que são fundamentais para a atuação do personal trainer, e por isso que eu digo que são aventureiros que não têm aquela qualificação. Inclusive, na nossa região, no nosso estado, nós temos alguns conhecimentos de pessoas não formadas em educação física atuando como personal trainer. Eu só posso caracterizar como aventureiros ainda acadêmicos que não fizeram disciplinas fundamentais para a atuação como personal, atuando como personal. Isso é ilegal. E além de ilegal, isso é muito preocupante do ponto de vista da sua segurança, do ponto de vista da qualificação do seu treino. Por isso, no Qualificando o Seu Treino de hoje, o Treino em Foco veio para lhe orientar a buscar, ter um pouco mais de cuidado na busca desse profissional que nós chamamos de personal trainer. Esse profissional às vezes tem um conhecimento, ainda por ser acadêmico, pode ter um conhecimento talvez mais qualificado na área de hipertrofia, mas determinados cuidados de fisiopatologia, por não ter ainda cursado essas disciplinas, esse profissional ainda não domina. Estresse articular, estresse de coluna vertebral, talvez por não ter feito a disciplina de biomecânica, por exemplo, esse profissional ainda não domina determinados conhecimentos, que visto do ponto de vista da hipertrofia, não tem uma relação direta, mas visto com a sessão de treinamento de hipertrofia é fundamental, porque esse profissional pode, ser um praticante de trabalho de hipertrofia, por exemplo, de aumento de volume muscular, ter um bom conhecimento de cargas de hipertrofia, mas desconhece os cuidados que deve se ter ao aplicar essas cargas no indivíduo que está iniciando um processo hipertrófico ou está durante um processo hipertrófico. Então eu estou tentando aqui levantar para você, nosso seguidor qualificado, que você deve ter muito cuidado no momento de avaliar o profissional ao qual você vai contratar como a figura do seu personal trainer. Esse profissional tem que ser muito bem qualificado, você deve buscar indicações sobre esse profissional, deve buscar avaliar o currículo desse profissional, a formação desse profissional e a sua competência em atuar. E aí sim você pensar em contratar esse profissional, porque a responsabilidade ela é enorme. Esse profissional, na figura do personal training, é responsável, volto a dizer porque isso é importante, reitero, ele é responsável pela sua saúde e pela sua estética. Ao treinar a sua estética, a sua saúde também tem que ser contemplada. Alguns aventureiros da área do personal training pensam somente na estética a todo custo, e a parte da saúde da pessoa não está contemplada no programa de treinamento. Talvez você só venha perceber isso quando você entrar numa idade um pouco mais avançada, de uns 45, 50, 60 anos, que trabalhos físicos e treinamentos que você fez na sua juventude para melhorar o seu shape não tiveram todos aqueles critérios de segurança que deveriam ter tido, e em função disso você gerou um desvio postural, em função disso você gerou uma lesão crônica ortopédica, em função disso você gerou vários outros problemas que vão ser mais visíveis quando você entrar numa idade um pouco mais à frente da idade jovem. Então tome muito cuidado com a questão do profissional de educação física que atua de forma qualificada como personal trainer. Existem vários muito bons profissionais, mas também os aventureiros. Do outro lado, no outro extremo, alguns aventureiros ainda acadêmicos ou já formados, ou pessoas que não são nem da área da educação física, que ficam se aventurando como personal trainer, por terem um conhecimento, às vezes até profundo, mas num ponto específico da atuação profissional do personal, mas desconhecem uma visão mais global, uma visão mais holística de todo o processo que envolve programas de treinamento e pautar treinamento para diferentes pessoas em diferentes categorias, em diferentes condições físicas. Então tome muito cuidado, fique muito atento, informe-se, sempre busque o currículo desse profissional que você vai contratar para tomar conta da sua saúde e da sua estética. Tome muito cuidado, essa orientação do Qualificando o Seu Treino de hoje. Observe, avalie e veja o currículo. Converse, busque indicações. É isso que você deve avaliar com relação à figura do personal trainer. Até a próxima quinta-feira, onde nós estaremos discutindo mais algum processo para qualificar o seu treino. Até lá, aguardo vocês. Então essa era a ideia há algum tempo atrás, em que nós teríamos que fazer o teste RE, estabelecer um valor máximo e a partir desse valor máximo calcularmos percentuais para diferentes formatos de objetivos de treinamento, desde o trabalho de força, passando aí pela hipertrofia e resistência, até um trabalho de potência. Muito bem.
qual é o problema